Bem-vindos ao Portal da Engenharia Mecânica. O nosso portal ele apresenta periodicamente temas ou tópicos tecnológicos voltados para a engenharia. E hoje nós vamos falar do porquê o cromo passiva o aço inoxidável, né? Por que isso? Nós vamos tentar fazer uma introdução, o que é a passivação, o papel do cromo no aço inoxidável, por que outros metais não passivam da mesma forma que o cromo, e se o ambiente for muito agressivo, o que ocorre? Então vamos tentar traçar esses assuntos aqui no nosso bate-papo. Pois bem, o aço inoxidável ele é conhecido por sua alta resistência à corrosão. Todos nós conhecemos o aço inoxidável, mesmo quando exposto a ambientes agressivos, muito agressivos. Tá? Essa propriedade fundamental ela é diretamente relacionada à presença de um elemento químico chamado cromo. Tá? O cromo que tem seu número atômico igual a 24 e seu peso atômico aproximadamente 52. O seu minério de ferro é a cromita, que é o FeCr2O4, que é o óxido de ferro, e cromo. Então essa é a constituição do cromo, que é o nosso elemento principal aqui no bate-papo. Mas afinal, por que o cromo confere essa resistência ao inoxidável? Por que isso ocorre, né? É isso que nós vamos tentar entender num passo a passo aqui que nós vamos apresentar, tá? Vamos ver então o que é passivação. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está chegando aqui e que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, deixe seu gostei ou não gostei, a gente entende. O importante é você participar. Tá? Veja também nossos outros vídeos, nós temos outros vídeos, talvez você se interesse. E o importante é a sua participação, por quê? Porque sem sua participação a gente não existe aqui. Tá? Pois bem, então o que é passivação? É evidente que antes da gente partir para frente, é importante a gente dar pelo menos uma noção do que seja passivação. Tá? A passivação, como a gente escreveu aqui, ele é o processo pelo qual o material, geralmente é um metal, ele forma espontaneamente uma camada que é invisível, é protetora, é muito fina e aderente em sua superfície. Aqui nós temos um processo de passivação. Aqui nós temos um material passivado e aqui um material não passivado, ou seja, Aqui você tem camadas protetoras, camada passiva, aqui você não tem camada passiva, tá? Pois bem, nós estamos mostrando aqui os íons, e não estamos mostrando o oxigênio, porque os íons de hidrogênio, normalmente, eles iniciam a corrosão em meios ácidos. E nos meios neutros ou básicos, normalmente é o oxigênio. Mas isso não impede o nosso raciocínio, tá? Pois bem, essa camada passiva que nós estamos vendo aqui, tá? Isola o metal do meio ambiente, dificultando ou até impedindo reações químicas com a oxidação, ou seja, com ferrugem, como está ocorrendo aqui não ocorre. Então isso é que é a passivação. Tá? No caso dos aços inoxidáveis, essa camada aqui ela é formada principalmente por óxido de cromo. Tá? O cromo reage com o oxigênio, tá? O cromo reage com o oxigênio e forma o óxido de cromo, tá? Que nós vamos ver em detalhe mais na frente. Então, em resumo, é mais ou menos isso aqui que é a passivação. É a aderente camada que se forma devido ao óxido de cromo nos aços inoxidáveis, tá? O papel do cromo no aço inoxidável. Qual é o papel do cromo no aço inoxidável? Nós sabemos que o aço inoxidável é uma liga metálica que contém, além do ferro, né, ele contém o ferro, que é o principal dele, e do carbono, uma quantidade significativa de cromo. Pois bem, para ser um aço inoxidável, você já deve ter visto aí na bibliografia, um aço precisa ter pelo menos 10,5 de cromo em sua composição. Tá? Esse cromo que o aço passa a ter é o responsável direto pelo fenômeno chamado de passivação. Então, com esses 10,5 aproximadamente, ele já consegue a sua camada passivada. Então, aqui apresentando esse resumozinho aqui, a camada passiva ela já se forma espontaneamente a partir desses 10,5% de cromo. Agora, em níveis entre 16% e 20%, isso aí é outra história, já proporciona uma passivação muito mais robusta, tá? E estável, especialmente em ambientes agressivos como água do mar, industriais e meios ácidos. Tá? Então, para poder a gente ver isso aqui de forma melhor, eu vou mostrar um gráfico em que a gente vê diretamente nesse gráfico, que é um gráfico de influência do teor de carbono na corrosão do aço. Você tem aqui a corrosão em milímetros por ano e aqui você tem o teor de cromo. Tá? Então, você tem aqui a corrosão em milímetros por ano e o teor de cromo. Esse aqui é o gráfico da corrosão em milímetros por ano. Tá? Isso aqui é o gráfico.
Aqui você veja a representação, você já deve ter visto em outra bibliografia, que a partir daqui se considera que ele passa a ser um aço inoxidável, tá? A partir desse valor de 10,5. Ocorre que até aqui, se você tem um ácido martensítico com com esse teor aqui, um ácido martensítico, tá? Geralmente ele ainda pode sofrer algum tipo de agressão. A partir de 15%, que ele já passa a ser um ácido austenítico, aí você já tem uma melhora. E de 16% a 20%, a camada passível, a camada de passivação, é estável, ela é quase que indestrutível. E a corrosão é quase zero. Então é isso que a gente queria mostrar na nossa teoria aqui da passivação. Voltando ao papel do cromo no aço inoxidável, a gente pergunta como o cromo age. Então, como é que ele age para acontecer isso, né? Quando o aço inoxidável, que é aqui essa parte cinza, o aço inoxidável, ele entra em contato com o oxigênio do ar ou da água, né? Esse cromo que está no aço inoxidável, presente nessa liga, ele reage com esse cromo aqui, esse cromo aqui reage com o oxigênio e forma uma camada de óxido de cromo, que é essa camada aqui, tá? Sobre a superfície do metal, ok? Pois bem, essa camada passiva de óxido de cromo, ela possui as seguintes características. Essa camada aqui que você está vendo, ela é extremamente fina, tá? Ela é extremamente fina, é numa espessura aí de aproximadamente 1 a 5 nanômetros ou nanômetros, como você preferir, tá? Ela também é contínua, é uma camada contínua, isso aí faz parte da passivação. Ela cobre toda a superfície uniforme, mesmo quando houver desgaste, como nós vamos ver aqui, tá? Ela também é muito aderente, tá? Essa camada de cromo, de óxido de cromo, ela não se desprende com facilidade, tá? Ela é impermeável, ou seja, ela bloqueia a entrada de oxigênio e outros agentes, ok? E por último, aqui ela é autorregenerativa. Se a superfície, aqui nesse caso, que é uma camada danificada, aqui você tem a camada sendo protegida, a camada danificada e ela regenerada. Então, se a superfície for arranhada ou danificada, nesse caso aqui, e houver oxigênio suficiente, como está aqui, tá disponível no ambiente, o cromo que está aqui no aço inoxidável, ele reagirá novamente com oxigênio, regenerando rapidamente a camada. Então ela está danificada, seja por um usinase ou por um arranhão, e a partir da reação do cromo com o oxigênio, ele cria outra camada e fica dessa forma aqui. Embora permaneça o arranhão no aço inoxidável, mas ela se regenera. Essa que é a camada de passivação, isso é como o cromo age para poder tornar o aço inoxidável, tá? Então, por que outros metais não passivam da mesma forma, né? Por que os outros metais não passivam da mesma forma? O cobre, o latão, o ferro, porque existem algumas nuances nesse meio aí. Outros elementos metálicos também formam óxidos, né? Como, por exemplo, o óxido de ferro. Mas nem todos esses óxidos, eles possuem propriedades ideais para proteger o metal. Por exemplo, o ácido carbono comum, né, o ácido carbono comum, por exemplo, que não contém cromo suficiente, nesse caso, o ferro ele também reage com oxigênio, tá? Esse oxigênio e a umidade do ar, eles formam o quê? O óxido de ferro. Eles formam óxido de ferro ou óxido férrico. Então, isso, tanto esse óxido como outros, eles se formam, na verdade, né? Então, existe uma camada, eles criam uma camada, tá? O que ocorre é o seguinte, é que esse óxido de ferro, eles são porosos. É totalmente diferente. Eles são porosos, eles não aderem à superfície, como o óxido de cromo, e eles permitem a continuidade da corrosão, ou seja, a ferrugem se espalha com o tempo. Isso aí é uma característica de muitos óxidos, seja óxido de ferro e outros óxidos que se formam. Já o óxido de cromo, como nós apresentamos, ele é especial por quê? Porque ele é muito estável quimicamente, é muito fina a camada, mas ainda assim ela é eficaz, ela não se quebra com facilidade. É aderente e não porosa. E isso aí, o fato dela não ser porosa, o fato dela não ser porosa impede a penetração de substâncias agressivas. Então, essa é a diferença, porque talvez outros metais não consigam fazer o que o óxido de cromo consegue, né? Agora vem a pergunta, e se o ambiente for muito agressivo, né?
Eu que já trabalhei em plataforma, eu sei que o ambiente marítimo é muito agressivo. Então, mesmo o aço inoxidável lá nas plataformas, ele pode sofrer efeitos corrosivos, como em presença de cloretos. Por quê? Cloretos, eles são inimigos do aço inox, né? Principalmente a água do mar. Nesses casos, pode ocorrer o quê? Uma corrosão localizada, isso aqui são barrocas, são pits, tá? Pode ocorrer corrosão localizada e corrosão sob tensão. Na corrosão sob tensão, o componente não perde material, ele apenas tem microtrincas. Aqui você está, aqui isso é um espaço de 100 micrômetros, então ele tem microtrincas, não perde material, mas ele fratura, ele corrói, ele tem esse problema. E também nesses ambientes pode ocorrer outras formas de corrosões que nós não podemos apresentar aqui devido ao nosso tempo, tá? Então, por todos esses problemas, para esses ambientes, desenvolve-se ligas de inoxidáveis com maior teor de cromo. Então você aumenta, para esses meios muito agressivos, você aumenta o teor de cromo e aumenta 3 elementos, que é o molibdênio, tá? O níquel e o nitrogênio, que melhoram ainda mais a resistência do aço inoxidável. Que melhoras são essas, né? Por exemplo, o molibdênio, esse molibdênio aqui, ele aumenta a resistência à corrosão por cloretos, tem muitos cloretos em águas do mar, do sal. Ele melhora a resistência à corrosão por pit e trinca, como nós mostramos, porque trinca é uma fratura que não apresenta perda de material, mas quebra rapidamente. O níquel, por exemplo, a presença do níquel no aço inoxidável, ele torna o aço mais dúctil, mais tenaz, né, com mais facilidade, menos quebradiço, e torna o aço mais formável e soldável, ou seja, ele se deforma com mais facilidade, sem trincar, e aumenta a resistência à corrosão de um modo geral. O outro elemento, que é o nitrogênio, que parece não ser importante, mas ele fortalece mecanicamente o aço, ou seja, ele aumenta a resistência mecânica do aço. E melhora também a resistência à corrosão por pit e a resistência à trinca por corrosão sob tensão. Porque corrosão sob tensão é um efeito direto dos cloretos nos ácidos inoxidáveis. Então você aumentando esses teores aí de molibdênio, níquel e nitrogênio, você praticamente resolve esse problema. E o nitrogênio ele também, para você ter economia, ele substitui parcialmente o níquel em ligas mais econômicas, né? Então essas são as soluções para ambientes muito agressivos quando você usa o aço inoxidável. Então, um resumo de por que o cromo passiva o aço inoxidável, de forma resumida, devido ao nosso tempo aqui. É muito importante isso aqui. Nós temos alguns aspectos e algumas explicações. Por que o cromo passiva o aço inoxidável? Primeiro, qual é o elemento-chave? É o cromo acima de 10,5%. É evidente que 10,5% você ainda tem um aço inoxidável um pouco sensível, como são os casos dos martensíticos, né? Martensíticos e ferríticos às vezes. Os austeníticos já estão bem melhores. O mecanismo, o que é o mecanismo que faz com que o cromo passive o aço inoxidável? É a formação de uma camada de óxido de cromo. Essa camada é importantíssima. A função da camada, essa camada de óxido de cromo, ela tem uma função de proteger contra oxigênio, águas e agentes corrosivos. Ela impermeabiliza mesmo a camada, tá? E outra função do cromo é que essa camada ela é autorregenerativa. Se ela for danificada ou riscada, como a gente viu, ela se recompõe espontaneamente, desde que haja oxigênio disponível no ambiente para o cromo reagir e formar o óxido de cromo. E o efeito final é que torna o aço altamente resistente à corrosão. Pois bem, pessoal, nós estamos chegando ao final dessa apresentação. Eu espero que essas explicações básicas sobre por que o cromo passiva o aço inoxidável tenha tido alguma importância para você, tá? Espero você também no próximo vídeo. A gente está sempre precisando da sua ajuda, da sua participação e da sua inscrição, tá? É muito importante o seu envolvimento para que a gente passe e continue a existir aqui, tá certo? Até o próximo vídeo, um grande abraço e tchau!